Boa noite. Saúdo a igreja com a paz de Cristo. Amém? Então, irmãos, a gente vai falar um pouco da palavra de Deus, né? Vamos ter um entendimento e vamos orar. Senhor Jesus, eis-me aqui, Senhor. Aqui está tua filha, Pai. Senhor, estou aqui, Senhor, perante os irmãos da igreja, na tua casa, Senhor, perante teus filhos, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, está me dando sabedoria, está, Senhor, me dando direção, discernimento, Senhor. Que o Senhor venha se revelar através da tua palavra, Senhor, para que eu tenha um entendimento e que eu passe para os irmãos, Senhor, com clareza, Senhor, o que tu queres falar, Senhor. Usa a tua filha, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Usa a tua filha, Senhor. Amém? Então vamos lá, irmão. Eu já, de antemão, agradeço a oportunidade, né? Gente, não sou pregadora ainda, mas eu profetizo no nome de Jesus que eu serei. Né? Que Deus vai me usar da forma que Ele bem quiser, que Ele entender, que Ele queira me usar. Estou aqui, eis-me aqui, Senhor. E também não sou pastora, mas enfim, sou filha de Deus, serva do Senhor. E estou aqui para adorar, para cultuar, para falar da sua palavra, que ela é viva e eficaz. Amém? Então vamos lá. Eu montei aqui, né, aí tem um esboço, eu tenho um tema. O tema é: com tais pessoas vocês nem devem comer. Esse é o tema. Então esse tema eu desenvolvi ele através, né, do versículo do livro de 1 Coríntios 5:11, dessa passagem que eu li, que me chamou muita atenção, que eu achei muito relevante, bem relevante, e aí a gente vai falar um pouquinho, né, entender um pouquinho sobre essa palavra, sobre o que o apóstolo Paulo está nos ensinando através dessa palavra. Então vamos lá. Lá em 1 Coríntios 5:11 diz: mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Amém? Então aqui, essa passagem aqui, né, do livro de Coríntios, 1 Coríntios, onde Paulo fala para a igreja, né, sobre essa passagem aqui, onde nos leva a refletir sobre os nossos crentes, nós crentes, as pessoas que estão na igreja e que se dizem crente, se comportam como crente, se vestem como crente, mas tem algumas práticas, né, tem alguns comportamentos que não condiz com o que a pessoa diz ou mostra ser. Então é um assunto, é uma situação muito relevante. Nós não estamos aqui para apontar A, B ou C. Nós estamos aqui para falar da palavra de Deus, do que essa palavra nos ensina e nos mostra, que apesar que naquela época da igreja de Coríntios, lá de Paulo, já existia situações de imoralidade, hoje ainda existe. E até mais, que hoje o amor entre as pessoas esfriou, né? Então assim, hoje a gente vê coisas que a gente acha absurdo, a gente vê, ouve, mas é a realidade da igreja. Da igreja, porque do corpo, nós somos a igreja, nós somos o corpo em comunhão. Então a gente está ali, tem pessoas que estão ali, mas não são o que
pregam ser, o que demonstram ser, né? Então, assim, aqui fala, né, das pessoas que têm essas práticas de moralidade, né? A prática de a pessoa que é avarento, né? Que vive em ganância, né? Os idólatras, né? Que são essas pessoas que adoram deuses que nem existem, né? Ou coisas que a gente só tem que adorar a um Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Tem aquelas pessoas que são caluniadoras, que vivem a caluniar as pessoas, a defamar, que vivem a diminuir as pessoas, né? A mexer lá ferir a reputação, né? Das pessoas. Como também tem os alcoólatras, que são as pessoas que vivem, né, na prática da bebida, da embriaguez, e os ladrões, né? São pessoas que elas não são pessoas de boa índole, que elas se usam as pessoas assim para fazer extorsão, elas roubam as pessoas. Então essas pessoas, né, que têm essas práticas, elas estão dentro da nossa igreja. Elas são irmãos, vivem em comunhão, se dizem cristãos, mas a realidade mostra diferente. Então, assim, são situações que temos que nos preocupar, né? Porque o cristão, ele tem um entendimento, pelo menos ele é para ter. Ele é conhecedor da palavra, pelo menos é para ser. Então, assim, nós cristãos não temos mais aquela venda nos olhos, né? Se éramos cegos, hoje não somos mais. Então, assim, não há justificativa para que a gente permaneça da mesma forma ou igual ou pior de que quando nós entramos na igreja e aceitamos o Senhor como nosso Salvador, e que dali a gente batiza e que a gente diz que a gente morreu ali, né? Morreu para o mundo e nasceu novamente, nasceu em Cristo, porque a gente é uma nova vida, é um novo ser, né? Porque quando a gente tem Deus em nossa vida, né? Como Deus morreu na cruz e perdoou nossos pecados, então a gente chega a ir para a igreja, aceitar Jesus, se arrepender dos pecados, né? Onde Deus já nos perdoou. Então, nova criatura nós somos. Então, assim, tudo que é velho, tudo que passou ficou para trás, né? Aqui hoje somos novas pessoas em Cristo. Então, assim, o que justifica eu estar na igreja, conhecer a palavra, dizer que sou cristão, assistir o culto, muitas das vezes participo de alguns ministérios dentro da igreja, um exemplo, né? Mas tem essas práticas que não condiz com os ensinamentos de Deus. Então, assim, isso aí tá correto? Então, essa situação nos leva a refletir, a analisar que crente nós somos, que tipo de crente nós somos, qual é o nosso papel ali na igreja, qual é o nosso papel, o que nós somos diante de Deus, como que Deus nos olha, nos vê. Será que estamos com nossa salvação garantida? Porque eu saio de casa, venho para casa, assisto um culto, ouço uma palavra, ouço um louvor e vou embora. Aí chego lá fora, eu vou pro bar, ou então eu vou pro adultério, ou então eu vou dar um golpe em alguém, e assim, N coisas. Então, assim, eu tô servindo a quem? Então, é uma interrogação. São situações muito relevantes e que a gente tem que reavaliar, nos analisar, né? Porque isso aqui é nós somos igreja, nós somos o corpo de Cristo. Então, assim,
essa reflexão que parte a partir dessa situação aqui da igreja de Coríntios, né, que teve escândalo na época, que hoje é ainda a nossa realidade, a gente sabe que acontece. Então, assim, são coisas que de alguma forma é preocupante e que tem que ser tratado, ser reavaliado. Por quê? Se eu estou numa igreja, faço parte do corpo, se eu digo que eu sou crente, mas eu estou fazendo as coisas ao contrário, então de alguma forma eu sou até meio que vamos falar assim, uma palavra mais popular, uma ameaça. É como dizem, onde tem um tomate podre, no meio de outros vai fazer o quê? Vai apodrecer os outros, vai contaminar. Então isso aí já é uma questão da liderança, do pastor, né, da igreja, tratar, às vezes tem a questão de disciplinar, essas coisas bem que já faz parte já da parte pastoral. É um ponto. Mas fora isso, aqui Paulo diz que se tem essas pessoas na igreja, e existe até hoje, então que nós nem sentamos para comer com eles. Paulo aqui diz que a gente não deve se associar a essas pessoas. Então será que vai ficar um ambiente agradável, onde a gente sabe que a gente está numa igreja com N pessoas dizendo que são crentes, e enquanto um faz o certo, faz a vontade, dois segue, 2, 3 não fazem. Então, assim, fica meio complicado. Então, assim, a gente não vai apontar, a gente não vai fazer, né, nenhuma condena, nada, mas assim, a gente tem que ter uma postura. A gente vai o quê? Meio que se afastar, a gente não vai se envolver, a gente vai falar, respeitar, nós somos pessoas educadas, somos crentes que amamos, mas a gente não pode fechar os olhos para o pecado, né? Para a atitude, para o comportamento pecaminoso daquele nosso irmão. Então a questão do tratar é o pastor e Deus, não somos nós. Mas são coisas que a gente sabe que acontecem e que a gente tem que o quê? De alguma forma, se vigiar. Se vigiar. Por quê? Somos seres humanos. Estamos propícios a, de alguma forma, sermos tentados ao pecado. Mas, se tomarmos uma postura, se tivermos um posicionamento daquilo que a gente quer pra gente, do que a gente conhece, da palavra, do que Deus tem pra gente, dos planos de Deus para a nossa vida, né? Então, assim, a gente vai, a gente não vai permitir, a gente não vai se deixar levar à queda, ao pecado. Até porque nós temos armas para que a gente se assegure da forma que a gente tenha força, né? De suportar a tentação e não cair e não pecar. Porque nós sabemos a verdade, nós sabemos o que Deus tem pra gente, as promessas de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus, ela é um guia, ela nos direciona, ela nos ensina a como viver com Deus, para Deus, o que fazer, como viver da forma correta, da forma coerente, né? Que Deus nos ensina lá na palavra dele. Então, assim, se a gente tem a palavra, então a palavra diz que a gente tem que jejuar, que a gente tem que orar, que a gente tem que buscar a Deus. Então, vamos fazer o que Deus pede, o que Deus manda, e assim vamos se fortalecendo diariamente, vamos estar estreitando nossos laços com Deus, vamos se relacionar com Deus, vamos pedir força para Deus, para suportar. Deus, eu não suporto. Deus, eu tô com tentação. Deus, eu tô querendo beber. Deus, Senhor, me tira disso. Senhor, me livra disso. Então, busque ao Senhor, peça ajuda, socorro ao Senhor. Mas tudo é escolha. Tudo é escolha, decisão e postura.
Deus, Jesus é maravilhoso, Ele não coloca faca, forca em ninguém, é livre-arbítrio, então decida se você quer viver nas trevas, decida se você quer viver na luz. Luz e treva, eles não se entram em comunhão, então nós temos que tomar uma decisão na nossa vida. E a partir do momento que a gente toma uma decisão e que a gente está na igreja e diz que é crente, né? Então assim, vamos percorrer o caminho correto, né? Para que a gente honre o que a gente está dizendo que a gente é, o que a gente está buscando, para que a gente cumpra, né? O que Deus pede que a gente faça, para que a gente viva da verdade, não da mentira, né? Então assim, quando a gente toma essa postura, essa iniciativa, né, a gente sabe que é nova vida, vida nova, né, novo caminho. E Deus, a partir do momento que a gente conhece Ele, que a gente se dedica a Deus, se dedica a se relacionar com Ele, quer conhecer Ele, Deus, o Espírito Santo, Ele te toca, Ele te mostra, Ele te ensina, Ele te direciona. Espírito Santo, Ele vai te capacitando ao ponto de você conseguir discernir o que é certo e o que é errado, o que agrada a Deus e o que não agrada, né? O que é pecado e o que não é. E quando você busca o Senhor, quando você tem relacionamento com Deus e você começa a enxergar, meu Deus, o que eu fazia antes, como era a minha vida e como eu sou agora, porque assim, Deus é transformação, Deus é mudança, Deus é renovação de caráter, é renovação de pessoa. Deus Ele molda, Deus trata, Deus trabalha na vida da gente tão tremendo em todas as áreas. Deus trabalha no teu emocional, no teu sentimental, no teu financeiro, né? No teu eu, Então assim, nunca, jamais a gente vai dizer que conheceu a Deus, buscar a Deus, ter relacionamento com Deus, conhecer a palavra dele e ser a mesma pessoa. Inadmissível, né? Não há possibilidade, a não ser que você queira, porque de alguma forma você é livre para escolher. Mas se a gente em algum momento escolheu a Deus, esse caminho, por que não obedecer? Por que não cumprir? Por que não aproveitar o melhor de Deus para a nossa vida? O que Deus nos promete? Gente, é tão maravilhoso hoje eu ver, passa um filme na minha cabeça, quando eu me lembro da Jussara, né, da antiga Jussara. É antiga porque hoje é nova Jussara. São tantas coisas, tantas maravilhas. Hoje eu sinto assim a forma como Deus fala comigo em várias situações. Hoje, cada dia que passa, eu aprendi, estou aprendendo a ser uma pessoa melhor, calma, mais tranquila, uma pessoa que não chama mais de nome, uma pessoa que se afastou da bebedeira, se afastou das pessoas do mundo, desse meio onde eu possa estar de alguma forma me expondo e me deixando numa situação que eu venha a ter alguma oportunidade ou ser tentada a cair. E eu não vivo mais isso. Hoje minha vida está voltada totalmente para o Senhor, buscar o Senhor, ouvir a voz de Deus, ser direcionada por Ele, fazer a vontade dEle. Quando o pastor pregou aqui sobre os frutos do Espírito Santo, isso aí eu levei para mim, para minha vida, que é o certo. Hoje, às vezes, eu estou numa situação agoniada, eu quero chamar um nome, porque a gente é ser humano, a gente quer rasgar o verbo, ainda mais eu, pernambucana, retado, né, sabe, né? Então eu já consigo
o Espírito Santo vem de uma forma que me barra, me paralisa. Eu já não consigo chamar o nome que eu chamava, fazer a briga que eu fazia, a confusão que eu fazia. Entendeu? Hoje, Deus está me transformando tão grandemente que eu não sinto vontade mais de ingerir bebida alcoólica. Não sinto vontade mais de ouvir música do mundo. Muitas coisas assim tá mudando na minha vida. Eu tenho só gratidão, porque eu vivi momentos difíceis, muito sofrimento, muita briga, contenda, situações assim de risco, assim, coisas horríveis, que hoje eu posso dizer que eram horríveis, porque hoje eu tenho entendimento, porque hoje eu conheço a Deus. Então eu sei que tudo aquilo que eu passei naquela época, quando eu estava com a venda nos olhos, cega, né? Eu achava que era normal. Hoje eu sei que não é. Hoje eu lembro, sim, da vergonha que eu passei. Eu lembro da vergonha que eu fiz minha família passar várias vezes. Meu namorado, que eu chamo de namorado, que eu profetizo em nome de Jesus, que em breve ele vai ser meu marido, em nome de Jesus. Meus filhos, quantas promessas eu fiz e não cumpria. Quantas brigas no relacionamento que meu filho mais velho chegou a pensar, a ficar chateado. Meu filho brigava comigo, saía de casa. Ele tinha medo, achava que meu namorado poderia me agredir, porque eu sempre fui muito gaiata, muito saliente, ainda mais com a cachaça na mente, né? Então, assim, tive o pai do meu primeiro filho, tive o pai do segundo, sempre vivendo uma vida solta, uma vida sem rédea. Sempre trabalhei, sempre teve meu dinheirinho e nunca gostei de estar dependendo de homem. Então, por isso, eu sempre achei que eu era a mulherzona, tal, a gostosona, do bichoxó, assim que eu chamava, né? Gostosona do bichoxó. Que eu podia tudo, que isso, que aquilo. Pelo outro lado, eu achava que eu era a melhor pessoa do mundo, né? Porque trabalhei numa empresa há muitos anos, 16 anos, e lá eu tive muita oportunidade de tanto de eu crescer dentro da empresa, quanto de eu ajudar muita gente. E fora isso, né? Às vezes a gente tá aqui, tá lá fora, a gente, eu sou bom, eu ajudo A, B ou C, eu ajudo às vezes uma instituição, então a gente pensa que isso aí que a gente é bonzinho, que tá agradando a Deus. Que na realidade não é bem assim que as coisas funcionam, né? Para Deus não é dessa forma. Não quer dizer que tu faz boa obra, que tu faz boa ação, que tu é salvo, que tua salvação está garantida e que Deus te olha com o melhor olho do mundo. Não, porque é um conjunto, são várias coisas, né? São vários comportamentos, várias atitudes, postura e tudo relacionado dentro da palavra de Deus, dentro do que Deus nos direciona, nos ensina, né? Então aí sim a gente vai seguir em direção à nossa salvação, mas só dizer que ajuda, que faz isso aí não salva ninguém. Então assim, mas mesmo assim eu achava que eu era uma pessoa boa. Eu achava que eu não tinha orgulho, que era uma pessoa simples, dada com todo mundo, que assim, eu achava tanta coisa que hoje eu vejo que eu era um nada. Hoje eu digo, eu sou gente. Sou gente porque eu sou uma nova vida em Cristo. Para Deus, eu sou tudo. Eu sou filha, eu tenho um pai. Coisa que antes eu não tinha, achava que tinha, mas não tinha. Porque em meio a tantas bebidas, sofrimento, angústias, brigas, separações, porque, como eu falei, eu tive o pai do meu filho primeiro, o pai do segundo. Nunca conseguia parar com homem nenhum. É tanto que hoje eu tenho 43 anos, nunca nem casei. Será por quê?
que eu era vista? Que tipo de pessoa que eu era de mulher? Um homem do mundo, olhando uma mulher como eu, ia dizer o quê? Uma cachaceira, prostituta, vive de bar. Que futuro tem? Isso aí não serve para casar. Isso aí eu vou fazer acontecer, como popularmente pessoas falam, né? E pronto, virar as costas e pronto. E era isso, acontecia, eles faziam. E eu me achava inteligentona, né? Inteligente, esperta, dona da razão, meu dinheiro no bolso. Sentava no bar, bebia. O homem não vinha pagar cerveja pra mim que eu não queria aceitar. Que eu dizia, era logo saliente, dizia, o que tu tá querendo aqui comigo? Porque eu não tô te pedindo nada. Arriscado alguém fazer uma coisa comigo, né? Mas eu era assim, era Jussara. Jussara que um namorado meu não abriu uma boca pra dizer um ai. Então assim, aí eu sempre dizia assim, lá no fundo do meu coração, eu sempre soube que eu tinha que Deus tinha um propósito muito grande na minha vida. Eu sentia isso, eu sempre falava. Até hoje, quando eu vejo minhas postagens, mesmo que naquela época meio que inconsciente, né? Eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Sempre eu tava falando de Deus. Sempre eu tava falando de Deus. Sempre alguma palavra de reflexão, uma passagem bíblica, sempre eu falava de Deus. E eu sempre dizia assim, eu só vou casar o dia que Deus me levar para casa dele, o dia que eu for para a igreja, o dia que eu for crente mesmo, aí eu vou ter um marido de Deus. Assim eu vou casar, porque toda mulher no fundo tem esse sonho, né? Mas eu me achava super-herói, super será o quê? E como que isso aí não me fizesse falta, mas lá no fundo fazia. Então eu acabava que não ficava com ninguém, não parava com ninguém. Esse meu último namorado, eu acredito que é um grande propósito de Deus na minha vida também, porque através dele eu consegui mudar muitas coisas. Isso aí eu tenho certeza que tudo é amor de Deus trabalhando, né? Consegui mudar muitas coisas, consegui parar de fumar, melhorar muito o meu relacionamento com ele, ser uma pessoa mais maleável, mais compreensiva. Enfim, mas tinha o outro lado, muito ciúme, muita briga. Na época de que bebia era barraco, era coisa de louco. Cheguei quase a perder meu filho várias vezes, porque meu filho queria sair de casa, até chegou a sair, ficava mal comigo. Então assim, era uma vida mesmo de apanhar hoje, que eu digo apanhar assim, né? Sofrer, ter um problema, aí hoje tá morrendo. Ai, meu Deus, angustiada, chorando, desesperada, pedindo perdão pros filhos, não sei pra que amanhã tava tudo do mesmo jeito ou pior. Então assim, até quando eu comecei a ir na igreja, até porque há muitos anos eu venho indo em algumas igrejas. Eu ia aos domingos, visitava, quando eu estava angustiada, triste, saía de lá mais aliviado do meu coração, ia para casa, no outro dia estava de novo fazendo a mesma coisa. Não ficava, não me firmava, não conseguia, não tinha força em lugar nenhum. Mas, por isso que eu digo, sempre é Deus trabalhando, né, na vida da gente. Quando eu saí desse emprego que eu trabalhei lá 16 anos, que hoje eu sei que eu entendo que tudo é livramento, tudo foi um livramento na minha vida. Deus me botou num local onde a proprietária de lá é uma pastora. Olha como é que Deus faz. E eu já vinha muito de estar ouvindo louvor sempre, eu amo música, amo louvor principalmente. Gosto muito de estar cantando quando eu fui para essa empresa, fiquei lá, então lá tudo nosso era de Deus, né? E eu tava naquele clima já, é como se fosse um ensaio, é Deus me treinando, me ensaiando, me mostrando, me chamando.
e alguns convites para ir na igreja dela, eu só fui uma vez. E aí veio a Isabelle, né, que é hoje a minha atual chefe, que ela é da Crisbel, e aí ela já estava na igreja, e ela me convidou para alguns eventos da igreja. Teve o espetáculo da Graça, teve um outro aí, e eu comecei a ir, fui nesse espetáculo tudo, até quando eu cheguei aí já nos cultos, né? Ela começou a me convidar e eu fui. Então, olha onde Deus vai botando a gente, né? Vai encaixando a gente. Primeiro no local onde tinha uma pastora, depois eu vou para Crisbel, onde tem a Isabelle, que ela é convertida, né? Minha irmã na fé, e me convidou e me mostrou um pouco de Jesus na vida de comunhão, né? E daí eu gostei e continuei indo. Entre trancos e barrancos, quedas, bebidas, vai e volta, mas não. Comecei a perseverar e pedir: Deus, tira isso de mim. Senhor, eu não quero mais isso para mim. Senhor, me livra, Senhor. Me livra de todo mal, me livra de todo vício, Senhor. Me livra, Senhor. Me tira isso de mim, arranca isso de mim. Eu não quero mais para minha vida, meu Deus. Eu não aguento mais tanto sofrimento, tanta angústia, tanta cobrança, pressão, tristeza, né? Porque a gente, quando tá nessa outra vida, nesse outro lado, a gente é muito triste, porque a gente vive aquele momento, mas aquele momento, quando acaba, a gente tá de novo, tipo assim, sentindo no buraco, no fundo do poço, um nada. E eu olhava para um lado, olhava para o outro, meus filhos, tudo meio que distante de mim, dentro da minha própria casa, para um lado e eu para o outro. O namorado ia assim embora para casa da mãe, e eu sempre estava aqui só, largada, me sentindo um nada, uma bosta, um lixo, sei lá, sabe? E aí, eu mesmo assim, eu continuei, porque eu sempre estava pedindo para Deus, orava, pedindo. E eu fui aprendendo com a palavra, com os ensinamentos dos cultos, que era para mim não desistir, para mim continuar perseverando, continuar buscando, pedindo para Deus, que Deus ia transformar a minha vida. E assim chegou um período que um carnaval, desse ano, nunca imaginei jussar um carnaval em casa. Eita, como Deus é tremendo. Carnaval em casa. E eu chegar aí pro culto 2 vezes durante o período de carnaval, né? Que é uns 4 dias. E nesse período, quando eu cheguei na igreja, acho que foi no domingo de carnaval, se eu não me engano, eu tava no culto e me deu uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça tão grande que parecia que a cabeça ia estourar, que eu ia sair, vontade de sair correndo só de dor. E eu lembro que a pastora Alexandra estava no culto, estava lá pregando nesse dia. E aí até me deram um remedinho e oraram e mandaram depois eu ir lá dentro da casa do pastor, e eu fiquei lá um pouco descansando, depois eu voltei para o culto. Para você ver que no decorrer do tempo, dos dias, eu fui sabendo e entendendo o que estava acontecendo. Que tudo isso não passava de uma batalha espiritual. Era eu querendo, buscando, pedindo para Deus, e o inimigo querendo me puxar, querendo me barrar, querendo me paralisar, me dando dor, me dando desespero para mim, porque eu fui ter mais a certeza, porque essas coisas começaram a acontecer só quando eu estava no culto praticamente, ou então quando eu falava de Deus, me falava da palavra de Deus, eu dava crise de dor. Cheguei para o hospital, caí lá na empresa de tanta dor. E sempre quando eu estava falando algo de Deus, quando eu estava falando a palavra de Deus, aí vinha aquele ataque. Então eu entendi que era o inimigo querendo me paralisar. Mas eu tive força do Senhor.
tive força do Senhor, tive a certeza do meu chamado, que Deus me queria, né? Que Deus estava comigo, que Deus tem grande propósito na minha vida, que eu tinha que estar com Ele. Então eu me segurei com o Senhor e disse: Deus, eu não vou desistir de Ti, não vou desistir. Aí conversei com meus pastores, eles me orientaram, e toda a orientação que eles me deram eu fui fazendo. E nisso que eu fui fazendo, eu fui me fortalecendo e não desistindo. E fui ao médico, fui na emergência umas 2 vezes, fiz alguns exames, tomografia, tudo enquanto exame de cabeça não deu nada. Só a prova que tudo era espiritual. Irmão, você acredita que até hoje, acho que de março pra cá, se eu conto a dedo, se eu tomei remédio para dor de cabeça 1 ou 2 vezes. Porque eu aprendi a repreender tudo que o maligno vem querer levantar contra a minha vida, contra a minha saúde. Eu repreendo. Eu não me paraliso, eu não me deixo paralisar. Se eu sinto uma dor de cabeça, eu te Deus está repreendido. Senhor, eu não aceito em nome de Jesus. E toda seta maligna, toda doença, toda enfermidade que queira se apossar da minha vida, Senhor, que caia por terra agora, eu não admito, eu não aceito em nome de Jesus. E acredite, passa a minha dor. Sabe por quê? Eu creio num Deus, eu sirvo um Deus poderoso, um Deus que cura, um Deus que trata, um Deus que é dono da prata e do ouro, o Deus que faz. Então temos que crer no Deus que a gente serve, porque, irmão, se não fosse Deus na minha vida, eu não sei que ser humano eu teria me tornado. E eu sendo mulher, observação, viu? Então, irmão, assim, depois que eu passei por esse processo, eu descobri que eu não tinha nada na cabeça, eu tive a certeza, eu tive a orientação do meu pastor e da minha pastora. Então eu comecei a me fortalecer mais no Senhor, buscando, orando, jejuando, lendo a Bíblia, e pedindo para Deus me curar, para Deus me restaurar, para Deus me salvar, me cuidar, para Deus me tratar, Deus me moldar. Tem uma área na minha vida, como eu falei até, da questão de ser boa, né, de ajudar as pessoas, que eu sempre fui eu tinha uma vida financeira mais tranquila do que a minha atual. Então eu sempre ajudei as pessoas também assim, nessa parte. Eu dava presente, se eu tivesse que dar dinheiro eu dava, se fosse para dar comida eu dava. Comigo não tinha tempo ruim, principalmente quando era questão de bebida, de farra. Eu costumava bancar farra para um monte de gente. Eu era a bambambam, né? Então assim, bem aí que hoje eu entendo que o que eu tô passando hoje, a aprovação, é só aprovação, por causa do propósito que eu tenho. Hoje eu creio nisso, eu entendo isso. Que Deus está me ensinando a esperar nele, a confiar nele. Como diz, nem só do pão e da água vive o homem, né? Então assim, eu tenho que esperar no Senhor. Eu tenho uma parte muito comigo, eu sou muito compulsiva com a questão de comprar, de ter as coisas. Ter o que eu não preciso. E hoje Deus, cada dia está me ensinando e me mostrando que eu tenho que viver o meu dia a dia. Que eu tenho que viver o hoje e o amanhã eu tenho que esperar nele. Então eu estou aprendendo todo dia. Tem dia hoje que às vezes eu não tenho, o gás falta, eu não tenho de onde tirar. Aí Deus vai, providencia. Eu não tenho a gasolina para me trabalhar amanhã, e Deus vai, providencia. Hoje tem dia que eu olho para a geladeira e a comida só tem para hoje, para amanhã eu não sei se vai ter. Mas Deus está me ensinando a confiar nele,
mais e mais ter fé e acreditar que só Ele pode, só Ele faz, só Ele é o Deus de providência. E que Ele está me ensinando a cada dia que prosperar é ter o que eu preciso para sobreviver no hoje. Prosperar não é viver cheio de dinheiro, porque isso daí é que é ser orgulhoso. É aquela pessoa que... Por isso que eu acho que hoje eu digo que eu tinha orgulho, e nem eu sabia, por exemplo. Deus está me tratando de uma forma que às vezes, até para eu pedir um dinheiro pro meu namorado, precisar dele, um exemplo, me dói. Agora não, porque como eu falei, eu estou aprendendo todo dia. Mas no início foi difícil. Quantas vezes eu chorei quando eu tinha que falar pro meu namorado que eu não tinha dinheiro pro gás, que eu não tinha dinheiro pra comida, que eu não tinha dinheiro pra gasolina para ir trabalhar. Eu pedi desculpa para ele por eu estar precisando dele. E Deus está me mostrando que a gente não vive só, que a gente precisa um dos outros. Que eu não sou nenhuma super-herói, que eu não sou a dona do mundo, que eu não sou melhor do que ninguém, que eu não tenho mais do que ninguém. E que Ele está me ajudando, graças a Deus por isso. E eu consigo enxergar também uma lição disso daí. É que hoje eu também posso ter a certeza que de alguma forma eu posso contar com Ele, que antes eu não tinha essa certeza. Eu era tão independente que o que eu queria fazer eu fazia e eu não dizia para Ele, eu não dava informação, justificativa, satisfação de nada. Eu fazia e pronto, acabou. Então eu sempre fui muito autossuficiente, muito bem resolvida, entendeu? Então hoje eu vejo que a forma que Deus também está usando, até Ele, né, para me ajudar e me mostrar, para me entender que Ele está ali, que Ele está comigo, que Ele me deu as mãos, que Ele está de mão dadas, que eu também posso contar com Ele. Que eu achava que lá no fundo eu ficava cheia de dúvida, achando que eu não poderia contar com Ele nunca. Mas agora Deus está me mostrando, né, que eu posso sim contar com Ele. E Ele está me ensinando a ter humildade, ao ponto de reconhecer que eu não tenho. E que eu preciso das pessoas, inclusive dEle. Então assim, é assim que Deus faz. Assim que Deus muda, transforma a pessoa. Eu já ouvi do meu filho dizer assim, aconteceu algo na minha casa e ele disse assim: mãe, a senhora não vai brigar? Nesse dia eu até chorei, porque eu tive a certeza, todo dia eu tenho a certeza do mover de Deus, do Espírito Santo na minha vida, do que Deus está fazendo na minha vida. Porque eram coisas que já era normal eu brigar, esculhambar, e hoje eu não fazer, e meu filho falar isso pra mim. Eita, Senhor, foi tipo assim, como dizem popularmente, o tapa sem mão. Aí aquela coisa de olhar pra Deus: eita Deus, como tu faz, né? Como tu trabalha. Aquela coisa de meu filho falar algo pra mim e eu me irritar e eu querer brigar, chamar nome de coisa, e eu às vezes até ser um pouco dura, mas até bem diferente do que eu era. Mudou bastante coisa. Mas mesmo assim, eu fiquei assim com meu coração agoniado, aquela angústia, aquela coisa assim, que eu tinha que pedir desculpa pro meu filho, que eu falei com ele daquela forma, que eu não tinha que falar, que estava errado. Não estava errado o problema, a situação que a gente tinha que resolver. É a forma que eu tratei, que eu falei, que eu não poderia. Que tu vai ter um problema, vai, mas a gente tem que ser inteligente, a gente tem que ter sabedoria. A gente tem que ter domínio próprio, autocontrole, para a gente poder ter uma boa relação com nossos filhos, com nosso marido, com qualquer pessoa. E principalmente com nossos filhos. Eu, hoje, praticamente tudo, se eu achar que eu
sair ali meio que da linha, automaticamente eu peço desculpa para meus filhos. Eu não pedi desculpa para eles. Não pedi. Eu só brigava, saia entrando de quarto adentro, batendo porta, chamando o nome, me trancava no meu quarto e pronto, me achava autossuficiente, a mãezona, bambambam ali, a mulher que, não é? Super-herói, heroína, era aquela mulher que eu tava certa, aquela mãe que cheia de razão. É tipo assim, é pau a pau, pedra é pedra, eu sou mãe, pronto, acabou. Então, era assim, entendeu? E hoje todo dia eu aprendo, todo dia eu tô aprendendo que a gente não deve ser assim, né? Que a gente tem que, acima de tudo, amar as pessoas. E principalmente esses mais próximos, que são filho, namorado, irmão, né? Aí mesmo que a gente ama, né? Então assim, a gente fica diferente, a gente é diferente, a gente muda. Deus muda, Deus transforma. Quando você dá espaço, quando você procura, quando você está disponível para Deus, Deus só quer isso, irmão. Que a gente queira Ele, que a gente busque Ele. Que Ele faz, Ele entra na nossa vida de uma forma tão maravilhosa que tem hora que a gente fica assim, sem entender. Mas como diz as coisas de Deus, não é para entender, né? É para viver. Então, irmãos, vamos viver o que Deus tem de melhor para nós. Vamos ser diferentes. Vamos ser um crente verdadeiro. Vamos deixar essas práticas para trás. Vamos esquecer o passado. Vamos ser de fato novo ser. Vamos ter nova vida em Jesus. Vamos ter alegria verdadeira. Vamos ter a prosperidade que a gente não tinha. A paz que a gente não tinha. Vamos viver o melhor que Deus tem, que Ele nos promete, a nossa salvação, a vida eterna. Que isso aí é a melhor parte, porque tudo aqui é passageiro, né? Mas enquanto estamos aqui, vamos fazer o melhor, mas o melhor para Deus, o melhor para nós, para nossa família. Vamos ser exemplo, vamos ser testemunho. Eu tive uma situação. Meu namorado não é crente, mas eu creio em nome de Jesus. Está profetizado, Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor em breve. Ele ainda vai casar comigo, eu creio. Então, que a gente estava numa viagem, a gente falando sobre a questão de eu estar na igreja, né, da minha conversão. Que eu quase não conversei com ele. Eu fui entrando, e as coisas estão acontecendo. E eu estou deixando só ele observar. E eu não fico dando pressão, nada. Convido. Pelo amor de Deus, eu estou em oração. Então Deus proverá. Ele vai tomar a frente. Já tomou. A direção é dele, né? A providência é dele. Está na mão dele. E ele falou assim. E a gente conversando das coisas que mudou, né? Já em mim, automaticamente, que ele já percebeu. Ele falou da questão de eu chamar nome. Eu chamava muito nome. Vocês não têm noção. Era uma coisa normal minha, de Jussara. Não, Jussara é assim, tipo assim, tipo uma marca registrada. Muito, muito nome feio. Aquela coisa feia, ridícula, que eu digo logo, imoral. Aquela coisa, só Jesus. Escandalosa, vamos dizer. Ele falou essa questão bem aí do chamar nome. Ele falou da bebida, né? Que eu parei, glória a Deus, definitivamente, em nome de Jesus. Falou também do ciúme. Irmão, eu tinha muito ciúme desse homem.
Vice-versa, só que eu muito mais, ao ponto de eu rastrear o celular dele, de eu ficar olhando o celular dele direto. O celular dele não pode estar perto de mim, que eu tava marocando tudo, mexendo, vasculhando. Em festa de bebedeira, já briguei com mulher por causa dele. A maioria das vezes que a gente brigava quando tava bebendo era por causa de ciúme ou teimosia minha por causa de bebida, porque quando eu bebia eu não queria parar nunca mais. E ele sempre foi mais centrado, mais controlado. Então, por isso que eu digo também que Deus tem um propósito na minha vida e na dele, e colocou ele na minha vida para ele me ajudar também. De muita coisa que eu deixei de fazer depois que eu tô com ele. Porque eu lembro que o que aconteceu nos relacionamentos passados, eu não queria permanecer no erro agora com ele, né? Tanto que a gente já tá 9 anos junto. Então, assim, muitas coisas eu fui mudando, fui melhorando, pra justamente manter minha relação com ele, porque eu disse, meu Deus, nunca vou ter um homem não na minha vida, não vou casar, não vou ter um homem fixo, certo, definitivo na minha vida, porque todo tempo eu quero estar brigando, eu quero mandar na relação, quero mandar no homem, eu quero ser, então assim, não é o eu, né, é nós, muda, é diferente. Então eu fui aprendendo, a gente vai amadurecendo, e ele foi tipo assim, tipo um muro ali, né, o que Deus botou na minha vida ali, pra mim chegar e não é nem um muro, uma muleta, pra ser minha muleta, pra dizer assim, ó, se tu seguir isso aqui, tu te segura que bem daqui pra frente vai, algo assim, entendeu? Então, quando ele falou essas coisas, eu fiquei muito feliz. Muito, muito feliz, assim, emocionada, porque eu vejo todo dia, né, o que Deus tá fazendo comigo, como Ele tá me moldando, como Deus está me curando. Em todos os termos, irmão. Outrora, uma situação financeira na qual eu estou passando hoje, eu estava desesperada. Eu estava chamando um monte de nome. Eu estava pedindo dinheiro emprestado a juros. E eu estou aprendendo todo dia. Descanse no Senhor. Deus, Senhor Jesus, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, em quem eu posso confiar. Senhor Jesus é a pessoa que me ouve, que me guarda. Ele é o Deus que providencia. Ele é o Deus que segura na tua mão. Então, o que eu tenho para dizer para vocês, aproveitem esse Deus que tem um coração imenso, né? Que nos ama infinitamente, que nos ensina, que quer colocar a gente no colo todo o tempo. Vamos procurar esse Deus, vamos viver para Ele, vamos viver com Ele, vamos fazer a vontade dEle, vamos ser pessoas melhores, diferentes, pessoas que têm paz, pessoas que amam, pessoas que se respeitam, pessoas que prosperam. Vamos ser o melhor em Deus. E sobre essa questão da palavra que nós falamos, reflitam e decidam. Quem são vocês como crente? Quem somos nós como crente? E vamos fazer diferente. Amém? Eu agradeço a oportunidade e que Deus venha estar nos abençoando, nos confortando, nos orientando, que Deus venha cada dia estar junto a nós, mas que a gente de fato queira estar perto dele, queira estar com ele. Amém? Fiquem na paz de Cristo. Boa noite.